Olá, amigos do Florescer da Consciência, falando do Brasil, Japão, Estados Unidos, Canadá, todos nós aqui reunidos no mesmo objetivo de trocarmos conhecimento, experiência, no sentido de trazer ao público o que nós já conseguimos adquirir de conhecimento. O Hangout de hoje é aquele que foi proposto para nós falarmos sobre a revelação espiritual trazida no século XIX por Kardec. Todo mundo, os espíritas principalmente, conhecem muito bem os antecedentes da revelação espiritual, a história de Kardec e tal. Nós não vamos repetir essas informações, porque é de domínio público e é senso comum, né? Toda pessoa espírita conhece a história do Kardec. O que eu queria era contextualizar como é que funciona esse papel que o Kardec exerce dentro do campo de conhecimento da humanidade. Então, o que nós temos como revelação vinda de fora? Nós temos um conjunto de revelações que nós podíamos separar entre as revelações de caráter monoteísta, que falam de um único Criador, e que já acontece como religião. Nós temos um outro conjunto de revelações que é feito pela espiritualidade superior, pelo Espírito da Verdade e toda a sua equipe, que é canalizada ou enviada para vários médiuns em vários locais diferentes, e essas informações ficam esparsas até que alguém consiga codificá-la num manual, num livro ou algo que sirva de roteiro para esse aprendizado dessas revelações que foram dadas de forma esparsa. E o que nós estamos sabendo através do Elan hoje, que é essa fonte de informação fantástica que a gente está estudando, é que existe na espiritualidade, sob a égide do Espírito da Verdade, uma equipe de codificadores. Esses codificadores, eles vão aos mundos para trabalhar no sentido de quê? De pegar todo o conhecimento existente, seja no campo científico, no campo filosófico, no campo moral, no campo religioso, e dar aquilo um cunho didático, uma codificação, um código para facilitar o entendimento desses assuntos de uma forma consolidada, para que não fique tudo esparso para lá e para cá. Então, a humanidade teve várias eras de conhecimento que foram se sucedendo. A era agrícola, a era industrial, depois começou com a questão de computadores, a era da informática. Então veio uma era da informação que nós tivemos no século XX. Hoje, essas informações estão disponibilizadas indiscriminadamente para todo mundo, o que dá margem, dá foro para uma era nova, que é a era do conhecimento. Esse conhecimento disponível é que acaba sendo codificado. Então, em cada época da humanidade, todo conhecimento disponível é codificado de uma forma que ele possa ser estudado de uma forma coerente, didática e que seja aproveitada por qualquer pessoa, independente de classe social, de estudo, qualquer pessoa com inteligência mediana pode se aproveitar desse conhecimento porque ele está codificado de uma maneira inteligível, né? Então, no século XIX, o conhecimento disponível na época era disperso também pelos povos, sobretudo europeus, porque o resto do mundo, na época do século XIX, era, de certa forma, colônia de algum país europeu.
né? O Brasil, colônia de Portugal, as colônias portuguesas na África, as colônias inglesas na Austrália, na América, as colônias espanholas na América do Sul, e por aí vai. De certo modo, naquela época, do século XIX, quase todos os países do mundo eram colônias de algum país europeu. Então, o sonho da espiritualidade naquela época era o quê? Unificada a Europa num único país, ou pelo menos numa combinação de países, né, de todos eles harmonizados, o mundo inteiro estaria unificado. E aí daria vazão para que a questão espiritual pudesse ser disseminada pela Europa inteira, e da Europa inteira ela naturalmente se disseminaria pelo mundo inteiro, porque cada país do mundo era uma colônia de algum país europeu. E o projeto da espiritualidade, nesse sentido, era de que o Napoleão Bonaparte conseguisse unificar a Europa, e ele conseguiu, de certo modo. O que estragou foi os excessos, mas ele, de certo modo, conseguiu unificar a Europa em algum momento. E uma vez unificada a Europa, então, o conhecimento espiritual, a informação espiritual trazida pelos espíritos através de diversas fontes esparsas, elas poderiam ser codificadas num códice, num livro, num tipo de digamos, de pedagogia que servisse para todo mundo. Então, ela seria, digamos, a base do conhecimento espiritual para todos os povos do planeta naquela época. Então, isso foi um projeto sonhado na espiritualidade, de que a revelação espiritual servisse para todos os povos, e aproveitar aquele momento que foi uma oportunidade única, que talvez só tenha tido paralelo com a vinda de Jesus na época do Império Romano. Foi a única época em que a humanidade estava consolidada num único país, e a revelação que Jesus trouxe podia ter sido aproveitada pelo império todo, e a humanidade teria dado um salto quântico no sentido da sua espiritualização. Mas Kardec veio numa época em que havia um predomínio na Europa muito grande da Igreja Católica. Ela mandava em tudo ainda. Para que o Chico, uma vez nos contando sobre isso, ele disse o seguinte, que na Europa do século XIX, para se publicar qualquer livro, esse livro tinha que passar pelo crivo da Academia Francesa de Letras, sobretudo na França, onde Kardec estava. E a Academia Francesa de Letras era dirigida por sacerdotes católicos, padres católicos, que faziam avaliação das leituras, faziam a censura do que não prestava, e aí eram publicados só livros que a igreja recomendava. Era assim que funcionava. Por isso que Kardec teve a prudência, o cuidado de não falar nada que não fosse aceito do ponto de vista do catolicismo, acrescentando, evidentemente, aquilo que a religião católica tinha como mistério, a questão espiritual, a questão da vida após a morte, a comunicação com os mortos, e toda essa questão que está na codificação espiritual. Então, esse foi o contexto da doutrina espírita na época. E é por isso que, naquela época, Kardec não entrou no contexto extraterrestre e nem na questão teológica, que são duas lacunas da revelação espiritual do século XIX. Quer dizer, ele não avançou, ele deu o básico, falou sobre a vida no plano espiritual terrestre, no turnover que tem entre encarnados e desencarnados, a comunicação com os mortos, a reencarnação, ou seja, no fundo, ele retratou aquilo que a Bíblia já tinha dito, né? Que no começo ela tinha a reencarnação como pressuposto. Então, se baseado na reencarnação, ele fez toda essa abordagem dos vivos e os mortos, a comunicação com o plano espiritual. Entrou um pouco, muito vagamente, na questão teológica, quando falou, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos trata do princípio das coisas.
Então Deus é uma inteligência suprema, tal, criador de todas as coisas. Kardec não fala que o Criador é criador dos espíritos, ele fala que é o criador de todas as coisas. E não fala se é um ser, se é um extraterrestre ou se é um espírito que tem a inteligência suprema. A inteligência suprema, a inteligência suprema é uma característica de uma mente que produz inteligência, né? E hoje a gente sabe que o Javé, da forma como ele está colocado no nosso universo, é só uma mente, não é um ser completo. É um aspecto de um ser, é uma parte da personalidade de um ser apenas. E Kardec foi muito feliz em identificar o Criador apenas como uma mente e não um ser. Então, esse é uma descoberta que a gente está fazendo agora, analisando as revelações que estão chegando pelo Jean-Val Elan com aquilo que foi colocado ou codificado no século XIX. Então, nós percebemos que o Kardec, quando falou da inteligência suprema, estava falando de Javé, não estava falando do Pai Celestial, não. De certa forma, todo o livro dos Espíritos, ele trata das questões e das leis que governam a vida instituídas por Javé. Ele foi médium do Criador durante toda a codificação espiritual. Embora falasse dos espíritos no plano espiritual, ele não tratou da questão extraterrestre, tocou levemente quando disse que muitos de nós moramos em outros mundos antes de morar na Terra, na pergunta 172 e seguintes, mas pouco falou da vida extraterrestre, porque não podia, a igreja não permitia. Como a igreja estava sob a égide de Javé, que ele teve uma interferência na Igreja Católica, nós percebemos então que o próprio Espiritismo acabou sendo prejudicado na revelação espiritual pela questão javeísta, a influência de Javé na codificação. Kardec não avançou, mas pôde, de certo modo, trazer a codificação, trazer dentro da codificação aquilo que era possível para aquela época, dentro do contexto que a Europa vivia. Uma vez nós conversamos com o Chico a respeito disso, o Chico havia dito para nós o seguinte: a revelação espiritual, na realidade, era para ter surgido nos Estados Unidos, porque ali havia liberdade de expressão, empreendedorismo, livre-arbítrio, o pessoal todo preocupado em construir uma nação, e, naturalmente, a religião predominante foi a protestante, porém, os mesmos fenômenos que levaram na Europa à revelação espiritual, eles também aconteceram até antes nos Estados Unidos. É que a revelação espiritual que começou nos Estados Unidos, e ela foi evoluindo e foi crescendo, e começaram os questionamentos também, do mesmo modo que foi feito na França, só que chegou a um ponto que havia já um questionamento muito grande sobre as questões espirituais que foram apresentadas para o Congresso americano para ver se aquilo era compatível com a religião protestante. E o Congresso americano, de maioria protestante, rejeitou a proposta e o espiritismo foi abortado nos Estados Unidos. Mas, segundo Chico, teria sido muito melhor se a revelação espiritual tivesse se desenvolvido nos Estados Unidos. Ou seja, a revelação espiritual que surgiu na Europa foi o plano B da espiritualidade. E Kardec era para ter ido para os Estados Unidos se a codificação tivesse vingado lá, ele ia fazer a codificação lá. Então, essa é uma questão que a gente não sabia, uma revelação da parte do Chico. Eu não sei se estão me ouvindo. Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos, Narras. Tá, então desculpe. Então, nós temos aí, o plano A foi os Estados Unidos, teria sido os Estados Unidos, o plano B acabou sendo a Europa, e na Europa também, por força das injunções políticas que prejudicaram Kardec, o Kardec conseguiu publicar alguns livros, os livros da codificação, mas os padres, quando perceberam que aquilo
era muito além do que a igreja concebia como verdade, ela também começou a punir, teve aquela queima dos livros do Kardec em Barcelona, e a perseguição toda, mas aí acabou também abortando o desenvolvimento do conhecimento espiritual na Europa do século XIX. Foi aí que a espiritualidade trouxe para o Brasil como plano C já a, a espiritualidade para cá. Foi talvez a hipótese menos provável, a menos interessada para o plano espiritual, porque o Brasil era um país inculto, tinha uma pequena elite de portugueses aqui construindo uma colônia, então não era grande coisa trazer o espiritismo para cá. Só que teve o Bezerra, que já era um grande missionário espiritual, ele acabou abrindo as portas do espiritismo, sobretudo para o interior do Brasil, e aí começaram a surgir centros espíritas de todo quanto é lugar, estudando a codificação feita por Kardec. É bom lembrar que até o meados, um primeiro quarto do século XX, ninguém sabia nada de Chico Xavier, de revelação espiritual do Brasil. Era só Kardec. Todos os centros espíritas que se iniciaram no Brasil, do final do século XIX até meados do século XX, foram todos eles baseados exclusivamente em Kardec. E para muitos e muitos centros foi muito difícil, muito complicado aceitar a contribuição de Chico Xavier, que é algo que a gente pretende, ou está se propondo a falar na semana que vem. Não daria para abordar esse contexto agora nesse processo. Nós estamos falando só de Kardec. Então, a revelação espiritual que o Brasil chegou, ela já é fruto de um reducionismo de algo que era para ser muito maior nos Estados Unidos, devido à liberdade de expressão que havia lá, acabou sendo muito menor na Europa, devido às injunções da Igreja Católica, e veio mais reduzido ainda para o Brasil, porque era um replique de algo que tinha sido feito lá em tamanho grande até, mas que chegou no Brasil por pessoas muito limitadas, num contexto muito mais limitado e, portanto, reducionista. Tanto é que a doutrina espírita aqui de Kardec ficou focada muito mais nos aspectos da cura, da caridade, do desenvolvimento mediúnico, mas não se aprofundou nos estudos profundos da obra de Kardec e os contextos que ele abriu para estudo. Isso não acabou não sendo feito. Hoje, os centros espíritas, já amadurecidos de mais de 100 anos de estudo da doutrina, agora estão começando a se abrir. Você vê que a Federação Espírita, às vezes, dá algum espaço para palestra, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, às vezes dá algum espaço para ufologia, para revelação cósmica, mas são aberturas ainda muito tímidas dentro do movimento espírita. É algo ainda a ser conquistado, a ser feito, para que a revelação cósmica possa complementar a revelação espiritual que veio no século XIX. Então, eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que a gente deu uma introdução com informações suficientes para que a gente possa trabalhar com perguntas e respostas que talvez possam ser mais úteis do que a gente ficar falando sem parar. Então, o que é bom para a gente saber é que existem as revelações religiosas, teológicas, vindas do Criador, nós temos as revelações espirituais e temos um codificador que sempre vem em cada época para separar o joio do trigo, para mostrar o que é o que não é da espiritualidade superior. E esse papel de codificador, no século XIX, foi desempenhado pelo Kardec. E agora talvez esteja de novo atuando com outro nome. É isso que eu... Boa noite a todos, boa noite, Narras. Viva. Eu tenho
duas perguntas aqui do pessoal da live. Uma pergunta do Christian Sonsini, não sei se eu pronunciei o sobrenome dele correto, mas ele pergunta se Javé abriu o Mar Vermelho para Moisés ou foi algum artefato extraterrestre que deu e como se deu esse evento? Vou dar minha opinião pessoal, mas com base no que eu tenho estudado sobre o assunto, tanto no campo ufológico quanto na revelação cósmica. Se a gente olhar o texto onde Moisés atravessa o Mar Vermelho, tem uma nuvem que guia Moisés e o povo para seguir aquela nuvem. E essa nuvem, você vai encontrar essa expressão nuvem em vários momentos no Velho Testamento. Moisés, quando sobe na montanha para receber os 10 mandamentos, ele entra numa nuvem. Uma nuvem acompanha como é que fala? Os profetas entravam em nuvens, sumiam, voltavam, enfim, sempre há a presença de uma nuvem. Essa nuvem, hoje, a gente sabe que era uma nave. Apenas essa expressão nave, ela foi cunhada no começo do século XX, não existia antes dos aviões existirem. A expressão nave começou a existir depois que se criaram navios e aviões. Como isso não tinha do século XIX para trás, essa expressão não existia. Assim como a palavra espírita também é um neologismo, assim também a palavra extraterrestre também foi cunhada no século XX, começo do século XX. Antes disso não existia essa expressão extraterrestre. Eram espíritos, eram anjos, eram não sei o quê, mas não era extraterrestre. Mas todos eles são extraterrestres. E nave era nuvem. E é essa nuvem que, em descendo ao nível do mar, ela foi abrindo caminho para o pessoal passar. Quando os hebreus passaram, essa nave se afastou, deixou de exercer aquela influência sobre o mar e o mar se fechou. É simples. E é típico do Javé matar quem ele não quer. Faz parte do programa dele, né? Então, ele é um deus assim. Como os egípcios se tornaram, digamos, infiéis com relação aos hebreus, ele separou os hebreus dos egípcios e fez matar um monte dos exércitos egípcios, até para não ter mais adiante destruir Israel. Então foi isso que aconteceu, mas era uma nave, sim, ela que causou esse efeito de afastar as águas para o povo passar. Está na Bíblia isso. Uma nave guiou os judeus pelo mar até atravessar o Mar Vermelho. Então é uma questão, naturalmente, parece milagre, mitologia, mas hoje, vendo o que as naves têm poder de fazer, não é muito difícil de acreditar, não. É algo palatável já para todos nós. Há essa possibilidade, sim. Você vê que tem muitas bases de naves submarinas no fundo do mar. E para essas naves fazer um efeito de eletromagnético que decompõe a água ou cria uma solidificação da água, ou qualquer efeito desse tipo, não é algo improvável, não é algo impossível, vamos dizer assim. Então eu penso que essa é a resposta para essa questão, se é que a travessia do Mar Vermelho é verdadeira. Mas se ela for verdade, o processo foi esse. Foi uma nuvem que hoje a gente substitui tudo que é nuvem do Velho Testamento por nave. É simples assim. Ok, obrigado. Eu tenho uma outra pergunta aqui do DJ Kiko. Ele pergunta: me disseram que Kardec era maçom. Alguém poderia me dizer se é verdade? Não creio. Não creio. O Kardec, como todo mundo sabe, ele vinha de uma família católica, né, de Lyon, na França, e a família dele era abastada, tinha recursos e pagou os estudos dele no Colégio Pestalozzi, em Verdun, na Suíça.
O colégio de Verdun, na Suíça, tem um histórico interessante que é o seguinte: era um castelo da família de Pestalozzi, de castelo. Quando começaram as guerras napoleônicas, o Napoleão Bonaparte requisitou esse castelo da família de Pestalozzi para ali serem atendidos as vítimas das guerras, os soldados franceses que se mutilavam ou que se feriam nas batalhas, eles eram socorridos no castelo de Pestalozzi. Quando as guerras napoleônicas cessaram, o castelo foi esvaziado, muita gente foi para Paris, né, nas Invalides, e acabou o castelo ficando esvaziado. O Napoleão aí começou a pagar para as famílias francesas ricas, intelectuais, a elite francesa acabou financiando o castelo de Verdun para que ele se tornasse uma escola para a elite da corte francesa. Então foi uma escola elitista, extremamente intelectualizada, muito. E o Pestalozzi então criou um método de ensino liberal que as pessoas aprendiam com mais facilidade. E ali era educado todas as famílias abastadas da França, mandavam seus filhos para estudar em Verdun. Era um privilégio. E Kardec foi, dentro desse privilégio, estudar em Verdun. Só que Verdun ele tinha uma natureza, a família do Pestalozzi era protestante. Então Kardec se viu dentro de um ambiente contrário à cultura católica dele, e ele começou a questionar o protestantismo, o catolicismo, e começou a ficar meio enojado daquelas discussões pueris em torno de filosofia católica e protestante. De tal modo que quando o Napoleão, em 1825, quebrou, faliu, foi banido para a ilha de Santa Helena, perdeu a Batalha de Waterloo, a escola de Verdun fechou por falta de verba do governo francês, do imperador, já era imperador francês. Então, a escola de Verdun fechou e o Kardec, então, foi para a França, foi para Paris para trabalhar como professor, que era a habilidade que ele adquiriu em Verdun, lecionar. Ele dava aula para substituir o Pestalozzi e acabou ficando um professor substituto e vai para a França, começa a dar aula particular de matemática, não sei o que e tal. Funda uma escola, o Liceu das Artes, também ensinando matérias que ele aprendeu em Verdun, e ele se desenvolveu como professor. Aí que ele, já bem relacionado como professor oriundo de Verdun, que tinha sido uma escola de elite, ele só se relacionava com a elite francesa. E foi nesse contexto que ele foi convidado para assistir aqueles fenômenos mediúnicos, e daí ele conversa com os espíritos e estabelece um diálogo com os espíritos e constrói a codificação. Não vou entrar em detalhe, porque todo mundo sabe essa história, né? Só para sintetizar. E aí ele constrói o Pentateuco da doutrina espírita nesse contexto. Só que ele foi muito perseguido sobretudo o imperador que se sucedeu Napoleão, o Napoleão III, que já não era sobrinho do Napoleão que perdeu em Waterloo, e esse Napoleão III, também imperador ainda na França, ele exigiu que todos os professores da França prestassem juramento, pedisse a bênção para o imperador. Ele tinha que, naturalmente, o imperador queria que todos os professores que davam aula em Paris fossem sacramentados por ele, tinham que ser obedientes a ele, fazer juramento de obediência ao imperador. E o Kardec se recusou. Se recusou e foi impedido de dar aula. E aí o Kardec passou a viver de bico, de aula particular, sofreu pra caramba, perdeu muito dinheiro, mal conseguia sobreviver,
Mas ele mesmo assim foi tocando a revelação espírita, construindo a revista espírita, e foi trabalhando, trabalhando até se infartar e morreu de infarto. Foi isso que aconteceu, novinho, 64 anos. Então a vida dele foi muito, o fim da vida dele foi muito difícil. A perseguição foi feroz contra ele, porque ele não quis, né, se submeter ao imperador, prestar juramento de só falar aquilo que a cartilha do imperador podia permitir para lecionar. Parece que esse imperador, o Napoleão III, está encarnado no Brasil. Aliás, parece que toda a corte francesa está no Brasil, né? E esses caras estão presentes na nossa realidade, fazendo as mesmas besteiras que faziam na França. Infelizmente. Eu acho que é isso. Obrigado. Eu tenho mais algumas perguntas aqui do pessoal da live. Uma pergunta da Francisca Magalhães. Se a codificação fosse parar nos Estados Unidos da América, como seria? Kardec continuaria sendo médium de Javé? Provavelmente. Porque há um paralelo entre o médium de Jesus, que é o Chico Xavier, o João Evangelista, Francisco de Assis, e o médium de Javé, que é Enoque, o Jean-Val Elan, o Kardec, que seguem uma linhagem de revelações. Não quer dizer que ele seja, digamos, eu vou explicar daqui a pouco essa questão do Elan, né? Mas é o médium de Javé, sim. E o Chico teria sido o médium de Jesus. Por isso que a gente separa, perdão, o que seja a revelação kardeciana, do Kardec, da revelação do Chico Xavier. Elas têm fontes de informações diferentes, embora convergentes. Não se excluem, não. Elas são convergentes e contributivas dentro de um contexto armado pela espiritualidade. Porque o que acontece é o seguinte, o Elan, o Kardec, sempre foi médium de Javé, o tempo todo, todas as vidas dele. Mas principalmente a vida de Enoque, que foi o grande médium de Javé, né, que foi levado pelo Javé e tudo mais. E voltou 300 anos depois, com todos os livros já prontos, mais de 360 livros. Só que tudo que o Javé passou para o Enoque, de certa forma, foi mistificado, foi no sentido de endeusar, idolatrar o Javé. Foi um trabalho que ele fez para si mesmo. E o Enoque, ingenuamente ou não, foi enganado por Javé. Se deixou enganar por Javé e trouxe todo o Velho Testamento como uma obra do Criador. Falando, de certa forma, a verdade, mas endeusando um ser criador menor como se fosse o Pai Celestial, que ele não é. Então, ele enganou nesse sentido. Quando ele fala que não tem nenhum Deus maior do que ele está mentindo. Que tem outros deuses maiores do que ele e tem o Pai Celestial que é ainda acima de tudo isso. Né? Mas o Javé omitiu tudo isso e só disse que ele é o único Deus. Então vem daí todo o engano, toda a humanidade vem vivendo nessa matriz criada pelo Javé, inocentemente, pagando um preço absurdo pela ignorância da vida espiritual. Então a espiritualidade, em todas as épocas, se infiltra através de vários médiuns para trazer a revelação espiritual. E essa revelação espiritual, Kardec, em certo momento, acordou, despertou. Então, hoje, o trabalho que o Elan faz é no sentido de corrigir o que ele fez como Enoque, consertar o que o Javé fez com ele enquanto Enoque. O trabalho que o Elan está realizando hoje é o de esclarecer tudo que foi mal informado, tudo que foi mentira, desde que o Javé começou a se comunicar com a humanidade na condição de Deus Criador. E o Elan está fazendo esse trabalho magnificamente. Está escrevendo mais de 300 livros, já publicou aí dezenas.
quem se dispõe a estudar a obra dele vai encontrar um celeiro de conhecimento fabuloso, né? Eu estudo as obras dele, eu estudo com ele, eu participo intimamente da companhia dele, privo da amizade dele, então eu aprendo muito com ele. Mas eu não dispenso nunca, em momento algum, eu dispenso as revelações que eu aprendi com o Chico Xavier, porque elas são complementares, elas são contributivas. Por isso que eu não falo sempre só em nome do Elan. Eu acho que a contribuição do Chico também é extraordinária, porque ele traz conhecimentos que dão coerência ao trabalho atual do Elan, não ao anterior. Percebe? Eu não quero me estender, a gente pode falar disso no próximo Hangout, se quiserem. Mas, em síntese, é isso que eu gostaria de passar. Obrigado, Nas. Eu tenho mais algumas outras perguntas aqui do pessoal da live. Na sequência, tem uma pergunta do Paulo Fernandes. Ele pergunta no livro de Urântia se fala no universo central chamado Avona e outros universos. Acho que são 7. O nosso, o de Javé é um deles, ou eles fazem parte do universo original? Nos livros que eu publiquei, A Árvore da Vida, eu trato dessa questão, segundo eu aprendi com o Chico, e mais, aprendi também com os apócrifos. O João Evangelista tem um livro apócrifo que eu considero o livro mais importante no campo da espiritualidade que eu li. É um apócrifo que se chama O Testamento de São João. Quem tiver oportunidade, é um livro difícil, complexo, mas ele aborda essa questão da Urântia por uma ótica mais evangelizada, vamos dizer assim, mais interessante. Então, o que diz esse livro, O Testamento de São João? Ele diz o seguinte: existe um universo central, que é a casa do Pai Celestial, onde habita o Criador espiritual, é um universo absoluto, puro, onde ali só está o Criador espiritual e os espíritos superiores que comungam com ele do governo do cosmos. Em torno desse universo central estão esses outros universos paralelos. Então, tem o universo A, universo B, universo C, universo D, etc. Um desses universos ainda não é o nosso. Um desses universos que giram em torno do universo central, que é a casa do Pai, é o universo de Jesus, construído por Jesus. É um outro universo. No universo de Jesus se desenvolveram Jesus e Javé. Javé era um ser que pertencia ou pertenceu ao universo de Jesus. E o Javé queria fazer uma obra pessoal na qual ele pudesse homenagear o Criador Celestial. E ele tentou construir ali um planeta, um módulo, sei lá o que ele quis fazer, que tinha essa riqueza de sons, de cores, de tudo mais, como é a Terra, com uma exuberância de vida e tudo mais dentro daquele e criou uma fórmula, sintetizou uma fórmula de agregação de energia, compactando essa energia num ponto de compressão máxima. E dentro dessa concepção está o DNA dele, que é a raiz, a matéria-prima para todos os seres vivos que tem no universo dele. Então, quando ele criou esse bólido, ele fez, segundo as revelações do Elan, teve um erro de cálculo. Ele compactou energia demais. Vejam bem, eles estavam no universo de Jesus. Esse universo não existia. Não existia. Por isso que Jesus falava: antes de vocês existirem, eu já existia. Antes desse mundo ser, eu já era. Né? Jesus deixou isso claro para nós. Para ir ao Pai Celestial, só através de mim, através do meu universo. Por quê? Porque esse nosso universo é oriundo do dele. Não veio direto do Pai Celestial. Ele é um subuniverso, é um apêndice do universo de Jesus.
Então, o que aconteceu é que esse bólido muito pesado de energia caiu para fora do universo de Jesus e explodiu abaixo dele. E se tornou esse apêndice do universo de Jesus. Nós somos um universo, essa matrix, pendurada no universo real, vivo, que é o universo de Jesus. Esse é o complicador que nós temos. Nós temos que resolver essa questão da matrix, através dos espíritos que estão trabalhando aqui, para que isso volte a pertencer ao universo original dele, que é o universo de Jesus. Esse é o nosso trabalho espiritual, essa é a revelação cósmica que a gente precisaria compreender. Voltar para casa não é só nós voltarmos para a capela, onde foi a nossa base de trabalho inicial nesse universo. É voltar para o nosso universo de origem. É outra coisa. É muito maior a questão. Então, não sei se isso responde também a pergunta do nosso amigo, mas Urântia fala isso com nomes, nomenclaturas diferentes, mas se aprofundar, eu estudei o livro de Urântia junto com alguns amigos durante 5 anos. E essa visão que eu estou passando, ela vem de lá também, vem do Urântia. Mas o que me esclareceu foi o Testamento de Jesus, escrito por João Evangelista, e é um evangelho apócrifo que foi publicado na década de 70, 80, por aí, pelo JJ Benítez. É uma publicação dele. Então, se alguém tiver curiosidade de pegar num sebo aí o Testamento de Jesus, de JJ Benítez, vai ter um paralelo com o livro de Urântia, talvez até melhor, para ser entendido. Não sei se foi claro, não sei se isso... quer dizer, essa concepção alegórica que a gente passou aqui, ela está nesses 2 livros. Obrigado, Narras. Eu acredito que Ronaldo tem uma pergunta. Ronaldo, você teria uma pergunta? Ronaldo? Eu posso ler a pergunta dele. Ele pergunta se Javé é o anticristo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele e alguns dos seus emissários, tipo Hitler, tipo Mussolini, tipo... Tem uma turminha dele que trabalhou aqui, e alguns outros aí menores que estão agora tentando bagunçar o nosso coreto aí. Mas eu acho que é assim. Ok, obrigado. Mais algumas perguntas aqui do pessoal da live. Eu tenho uma outra pergunta de Christian Sonsini. Os Anunnaki, segundo Zachariah Sitchin, Javé era Enlil ou Enlil só sofreu a influência de Javé? Não. Eles sofreram influência de Javé, sim, mas não, nenhum deles é o Javé. O Javé, ele desaparece do cenário humano na mitologia. Então, se você for pesquisar os Zeus, por exemplo, foi Javé. Se você pesquisar o Thor lá na nórdica, era o Javé. Ele aparece em várias mitologias, o Javé, atuando no plano astral desse universo. A partir do momento em que todo mundo começou a encarnar na matéria, a mitologia deixou de ter expressão e os seres passaram a estar quase todos encarnados ou no plano espiritual de algum planeta, então a questão mitológica, essa época de tempo em que a mitologia influenciou a história, ela passou, ela acabou. A última mitologia recente, que a última mitologia que vigorou foi a dos gregos, né, na época dos Zeus. De lá para cá não tem mais a influência mitológica, nós temos a presença de Javé atuando sobre os encarnados. É aí que ele pega o Abrão, ele pega o Moisés, ele pega o Maomé, ele pega aí alguns seres para, através desses seres, introduzir as religiões. E lá atrás ele também subsidiou, digamos assim, o aporte, a vinda dos
dos Néfilins para cá, que estão na Bíblia, os Anunnakis. Por quê? Porque ele queria fazer aqui uma raça que pudesse produzir raciocínio, inteligência mais aprimorada, onde ele, Javé, pudesse atuar sobre essa inteligência aprimorada, que é o Homo sapiens. Então, os Anunnakis vieram, sim, com a influência de Javé, para transformar os primatas terrestres em seres pensantes, para que Javé pudesse atuar aqui na Terra também. Essa é a questão dos Anunnakis. Mas nem Eliu, nem Enki são o Javé. São emissários deles para ajudar a produzir na Terra uma raça de seres inteligentes, que a obra dele é inteligente. Ele precisa de seres inteligentes para reproduzir a obra dele. Né? Essa é a questão. O que o Javé não contava é com a espiritualidade atuando na obra dele. Isso ele foi matando tudo que apareceu. Os profetas que falavam da espiritualidade de um Deus Pai, matou tudo. Jesus veio falar do Pai Celeste, papai, crucifica. É tudo Javé que manda. O negócio dele é comandar a Terra, porque aqui ele criou uma geração de seres altamente inteligentes, quer dizer, seres pensantes que ele podia comandar, que ele podia dominar, como comanda nos outros mundos. Até hoje, os extraterrestres, ele atua de forma direta e objetiva, porque todos eles são inteligentes e obedecem Javé. Todos os extraterrestres, na maioria, são assim. E ele queria fazer isso com a Terra, só que aqui ele não conseguiu. Nós somos um povo tão pirado, tão louco, tão desorganizado, tão bagunçado, tão misturado de várias eugenias, vários planetas colonizaram a Terra, fizeram aqui o gato e sapato desse planeta. Depois vieram os capelinos, guerra de capelino contra os Anunnakis, até que aí os Javé, não, bota água em tudo, dilúvio para todo lado, acaba com isso, devastação total, e vamos começar outra geração do Homo sapiens sapiens. É aí que ele pega o nosso Noé e pega outra descendência a partir de Noé. Tudo que ficou atrás do dilúvio, incluindo os Anunnakis, incluindo os Homo sapiens primitivos, foi extinto. Acabou tudo, zerou o odômetro. A geração que começa em Noé só tem lembranças históricas dessa época, pré-dilúvio. Mas é depois do dilúvio que começa a nossa civilização, cerca de 10, 12 mil anos atrás para cá. Essa é a que mais nós temos informações históricas. Mas o que está sendo trazido para nós, principalmente pelo Elan, é a história desse passado anterior ao dilúvio. E o passado anterior às encarnações planetárias, que eram o passado mitológico. E por trás do cenário mitológico, você tem o cenário teológico, dos deuses que atuaram na criação. Então, nós estamos aprendendo a decodificar 3,8 bilhões de anos de história. Que nós estamos começando a entender o que é isso. Como é que essa história se desdobrou até os nossos dias. É muito tempo, é muita história, é muita coisa que aconteceu. Né? Agora, por que aprender todo esse passado? Passado nosso, passado dos extraterrestres que vieram aqui, passado de outros planetas, passado mitológico, para que aprender tudo isso? Porque nós vamos ter que trabalhar como espíritos para consertar tudo isso. Consertar como? Com a caridade. Que caridade? A caridade do esclarecimento. Essa é a maior caridade que se pode fazer. Então, hoje, nós estamos tentando esclarecer o nosso círculo pessoal de amigos, de relações, de conhecidos, de centros, etc. Mas essa informação já se propaga pela internet, já se propaga pelas naves que nos ouvem falar das suas naves. Tudo que nós falamos aqui, as naves aí em volta ouvem tudo, eles sabem tudo. E levam essas informações para os seus planetas. Então, nós estamos espalhando hoje um contexto de conhecimento já processado, decodificado
pelos codificadores, que é o Elan, no caso, tanto o Elan quanto o Kardec. Essa codificação, ela é o processamento das informações. Você transforma informação em conhecimento. Esse conhecimento é que é propagado. Você não propaga a informação, porque a informação é esparsa, ela não tem conexão uma coisa com a outra. Mas na hora que você transforma informação em conhecimento, quer dizer, você codifica as informações na forma de um conhecimento, que é o que fazem os codificadores, esse conhecimento vai embora para onde tiver que ir. E é o que está acontecendo com a revelação cósmica. Ela está indo para o espaço e vai influenciar os planetas, os mundos que não têm esse conhecimento, porque eles não sabem o seu passado. Eles só sabem o momento presente, que é como um burro na carroça sob o chicote do Criador. O Javé chicoteando, olha, anda, anda, anda para frente. Por quê? Porque o universo está em expansão e ele precisa de gente em cada momento novo que o universo apresenta. Então eles não podem olhar para trás. É sempre para frente, é sempre no sentido da expansão. Não tem força que domina tudo isso. O próprio Javé esgotou as forças dele. E os seus anjos, seus ministros aí que atuaram na expansão do universo também estão perdendo força. Uma hora eles vão cansar e parar. Aí é hora da espiritualidade agir de uma forma homogênea e dar um fim para isso. Mas é preciso primeiro cansar, tirar a força, desconstruir tudo que Javé construiu, ele e seus anjos fizeram. É um processo de desconstrução. É isso que o Elan fala. Ok? Obrigado, Narras. Mais algumas perguntas aqui do pessoal da live. Eu tenho duas perguntas aqui da Ioli Ramos. Ela pergunta quem é Javé, o Pai Celestial, e ela fala, dê um nó na cabeça agora. Normal, viu? Normal. Não, é assim, Pai Celestial, do qual Jesus falou, ele só cria espíritos. Ele não cria seres. Ele não cria homens. Ele não cria animais, não cria nada. O Pai Celestial é só amor. A única criação dele é o fluido cósmico e os espíritos que embarcam no fluido cósmico para ocupar o universo. Veja bem, os espíritos, ao evoluírem, eles vão começando a criar. Toda a criação material é obra de um espírito, não é obra direta do Pai. São os espíritos que criam. Nós, como espíritos, nos criamos nossos corpos, nossos seres a partir da matéria que o Jeová nos ofereceu. Mas nossos espíritos são co-criadores, como dizia André Luiz, não são o Pai. Agora, o Javé, ele criou o universo material no qual nós vivemos, a partir de um outro universo. Eu não sei se isso é muito louco. Então, ele é um criador menor do que o criador do universo onde ele estava, que é Jesus. E ele brigou com Jesus, porque Jesus falava do Pai Celestial. E o Javé não concordava. Não, não tem Pai Celestial, tem eu. Eu sou Deus. Você é Deus, mas não tem Pai Celestial. E foi nessa que ele caiu, decaiu e veio e está mergulhado nessa obra que ele criou. Então, Javé hoje é um ser pequeno. Ele se decaiu. Ele caiu do universo onde ele vivia com Jesus, ele decaiu para o ambiente astral, que é um ambiente mitológico, como um Deus, que ele se fez Deus ali, e dali ele decaiu, hoje ele é digamos, uma vítima da própria obra. Ele está acabado dentro da própria obra, esgotou todas as suas forças divinas, tentando dominar esse universo e não conseguiu. Agora a espiritualidade começa a ocupar o espaço que era dele, provavelmente sob a égide de Jesus. Essa é a questão. Então Javé não é o Pai Celestial, Javé não é. Javé é o Criador material.
Se ponha no lugar de um arquiteto. Você constrói uma casa vazia, né? Mas o projeto não é seu. O projeto é alguém que encomendou aquele projeto. Então vamos situar da seguinte forma: quem encomendou a obra é um dono do projeto, vamos dizer assim. A pessoa que elabora o projeto é um arquiteto, e esse arquiteto, com os seus construtores, constrói aquela edificação, ela é vazia. Mas quem ocupa essa casa vazia é o dono do projeto, aquele que encomendou o projeto. Ele é que envia seus filhos, os espíritos, para ocupar aquela casa vazia criada pelo arquiteto. Nesse sentido, Javé é um arquiteto. Ele criou uma obra, mas é o Pai Celestial que envia seus espíritos para ocupar essa obra, essa casa, né, que não tem vida se não tiver espírito aqui dentro. Mas quem cria os espíritos e manda para cá é o Pai Celestial. Quem construiu a obra foi apenas um arquiteto menor. Ele concebeu isso. E pior, no nosso caso, ele concebeu este universo com defeitos, com falhas, que não tem solução. Até agora não tem solução. É algo que ainda vai ser construído, é a solução para esse universo. Por isso que a gente vive tão inseguro, tão incerto, tão... Nada é permanente, tudo aqui é transitório, tudo entra e sai, começa e acaba. Ninguém sabe para onde vai isso aqui. Nem a espiritualidade sabe. Eles criam projetos para ver se algum deles dá certo. Mas é plano A, plano B, plano C e vai por aí. Não sei se satisfez a resposta, enfim. Tirou o nó da cabeça e olhe lá. Você é meio doido mesmo. Obrigado, Nelson. Mais uma pergunta aqui, deixa eu só ler a pergunta dele, é do Frei Barbosa. Ele pergunta se nós estamos falando de Javé, o Deus dos judeus. Sim, o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento, o Deus que muda de nome conforme a época e o contexto. No contexto mitológico, ele é o Thor, ele é o como é que chama? Dos gregos, né? Ele é esse Deus, né? E aí, depois que ele quis comandar a humanidade, ele primeiro assumiu o nome. Ele teve vários nomes também na Terra, né? Todas as religiões monoteístas que surgiram na Terra foi o Javé que criou, era ele falando, né? Então, a última aparição dele foi no Velho Testamento como Jeová ou Javé. Mas, recentemente, ele veio como Alá no meio dos árabes, né? Então, veio como Brahma na Índia. Ele aparece em cada época da humanidade para um povo que ele acha que vai dominar todos os outros. E ali ele comanda. Então ele fez isso como Brahma na Índia, ele fez isso como Javé entre os judeus. Não deu certo com os judeus, ele fez agora com os árabes, como Alá. E a gente vê que é ele com roupagem e nome novo. Mas o médium também é o mesmo, né? Abrão, Moisés, Maomé é o mesmo médium, é a reencarnação do mesmo ser. Eles só vão pulando de época em época para ver se numa dessas épocas ele domina a humanidade inteira e faz aquela chamada ordem universal, né? Que é um perigo. É isso que as teorias da conspiração aí combatem o tempo todo, essa ordem universal. Isso é obra do Javé. A obra de Jesus é respeitar as diferenças, é a fraternidade, é a convivência harmônica entre as diferenças. Não é igual Javé que quer uma coisa só, uma ordem só. Porque se Javé conseguir dominar a humanidade inteira, o que ele faz? Ele mata todo mundo e faz uma geração nova diferente. Só sob a égide dele. Mas não é isso que a espiritualidade deseja. A espiritualidade quer
Não importa de onde veio, de que planeta você veio, de que lugar você evoluiu, em que universo você evoluiu, isso é irrelevante para a espiritualidade. Para a espiritualidade, o que conta? Conta o bem que você faz ao semelhante. É só isso. Você é capaz de ser bom, de ser generoso, de ser contributivo para o bem comum, você é alguém altruísta, você é espiritualizado, é esse que conta. Não importa o planeta de onde você veio, não importa se você é um espírito de extraterrestre encarnando aqui, não importa se um extraterrestre está ouvindo essa notícia, o que importa é o bem que você faz. É isso que conta. É o que Jesus falou. Os bons herdarão a terra, os mansos, pacíficos, os misericordiosos, tolerantes, essas são as virtudes celestes, as virtudes espirituais, não as virtudes de Javé. A virtude de Javé é inteligência, poder, domínio, mando, comando, é outra história, né? As virtudes para o Javé são aqueles que obedecem o Criador. Agora, as virtudes celestiais do Pai Celeste é o bem, é o amor, é o que se faz de benefício para o próximo. É outra coisa. É bem diferente. Não sei também se consegui entender. Obrigado, Nas. Eu acredito que a resposta ficou, a sua resposta ficou bem explicada. Mais algumas outras perguntas. Eu tenho uma pergunta da Ioli Ramos. Ela pergunta se Javé foi humano. Não. Javé não é humano. Javé é uma mente de um outro universo. Eu não quero entrar em coisas de ego aí, minhas, pessoais, mas o Javé ele não tem essa configuração morfológica que nós temos. Quando nós falamos num outro hangout sobre corpos, 7 corpos, aquela coisa toda, a gente vê que tem um espírito que comanda um ego, né? E esse ego comanda um cérebro físico. Então você tem 3 mentes alinhadas no mesmo ser, né? O poder mental do ego é diferente do poder espiritual do espírito que formulou aquele ego. É meio complexo mesmo, é difícil de entender. Mas o que está atuando neste universo é o ego de Javé, não é o seu espírito. Seu espírito está no universo de Jesus, está lá fora. Não está atuando aqui. Quem está atuando nesse universo e comanda os seus clones que ele criou é o ego de Javé. Por isso que todas as pessoas que entram no sistema de poder, de comando, de orgulho, de vaidade, elas são dominadas pelo seu próprio ego. Elas não podem amar, elas não conseguem amar. Quando o ego domina, é só a inteligência que predomina, o sentimento não tem valor. A gente vê isso nos nossos políticos. Eles não têm sentimento. Você pensa que eles estão preocupados com a miséria, com a pobreza, com um hospital, com educação? Não, estão preocupados com o ego deles. O Javé é assim. Está preocupado com ele mesmo, com o ego dele. Eu sou. Tudo que ele quer é provar que ele existe, que todos nós o vejamos e o obedeçamos. Só que isso já não tem mais, a espiritualidade já está esclarecendo isso, ele já não atua mais, não tem mais condição de atuar sobre nós. Esse domínio do Javé acabou. Começa agora o domínio de Jesus, que é a espiritualização nossa. São outros valores, outras virtudes, outros meios de sobrevivência, outra civilização, outras leis a governar os nossos destinos. Até hoje, as leis que governaram nossos destinos foram as leis estabelecidas por Javé. A partir de agora, a hora que a Terra se integra à comunidade cósmica,
As leis que nos guiarão serão as leis que governam a vida espiritual, são outras leis. E nós estamos aprendendo elas. Algumas delas já estão disponíveis, né? Amar o próximo como Jesus amou cada um de nós. Isso é uma lei espiritual, da espiritualidade, não é de nenhum universo em particular, é da espiritualidade. A lei de Javé, não. Me obedeçam, tenham medo de mim, senão eu castigo. É outra lei. Percebe a diferença? Então nós estamos agora discernindo quem é Javé e as leis que ele impôs, e quem é Jesus e as leis que ele nos está transmitindo, que são as leis e as virtudes do Pai Celestial. É outra história. Então nós começamos uma era da espiritualização da humanidade. E não é só da humanidade terrestre, toda a humanidade que tem no espaço cósmico. Depois virão todos os demais seres. Tudo vai ter que se espiritualizar. É por aí. Ok? Obrigado, Alfredo. Hoje nós temos muita participação do pessoal da live. Tem muitas perguntas interessantes. E deixa eu ler aqui mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta do Ricardo Balbino. Ele fala: li algumas coisas sobre os dragões nos livros do Robson Pinheiro. Javé tem alguma influência os dragões magos, negros e cientistas da dimensão astral? Acho que não. Esses seres que se metamorfoseiam em dragões são rebelados, alguns até provavelmente da Capela, que também participaram da rebelião de Lúcifer, e em vindo para cá, naquelas confusões de comando, domínio, de dominação, das disputas entre egos que houveram aqui, eles se revoltaram, se sentiram enganados, mas ao invés de se espiritualizarem e voltarem para os seus mundos de origem, eles acabaram formando aqui na Terra uma comunidade entre eles para subverter a ordem, para criar confusão, para perturbar o ser humano, como vingança por terem sido enganados. Eu acho que essa é a conotação que se dá a essas entidades das trevas. Eles são tão apagados, sem luz, é uma ignorância brutal, que a única coisa que eles sabem fazer é confusão, barbárie, influenciar coisas negativas, ruins. Para quê? Para ter gente revoltada que adiram às condições deles e também entre para o time das trevas. Então, para nós é sempre muito perigoso a gente deixar o nosso pensamento se desgovernar para o ódio, para a vingança, porque aí a gente entra em sintonia com esses seres. Né? Se a gente está com a mente posicionada, focada no bem a fazer, no trabalho honesto, na edificação da vida, não há nenhum perigo com relação a esses seres. Eles não conseguem atuar sobre nós porque eles estão no campo astral. Mas se a gente começa a alimentar sentimentos de vingança, de ódio, eles começam a exercer influência sobre a gente. Mas não são de Javé. Javé não tem esse ódio. Javé não é mal no sentido mal da questão. O Javé é um controlador. Quando ele perde o controle, ele arrasa com as pessoas. Mas ele avisa antes. Ele é um ser honesto nesse sentido. Né? Olha, vocês me obedecem, senão eu castigo. E sempre foi assim, também isso acabou. Mas esse pessoal das trevas, eles não têm senso de noção de honestidade, de ética, de moral, de nada. Eles querem é trazer gente para alimentar o sistema deles. Isso vai acabar também. Isso já enfraqueceu bastante e deve acabar. Esse domínio das trevas. O Robson, na realidade, tem retratado muita coisa que já aconteceu, que já não está acontecendo mais. Por quê? Porque os portais das trevas foram abertos.
esses seres estão aptos a encarnar entre nós e aprender conosco. Não todos ao mesmo tempo, porque eles destroem a civilização, mas eles vêm aos poucos encarnando e aprendendo a receberem algum benefício da sociedade, da coisa, e modificarem seus valores, seus pontos de vista, suas maneiras de atuar. Porque os portões das trevas estão abertos. Né? Então, acho que isso aí também tende a acabar. Isso, você vê o nosso papel, das pessoas espiritualizadas. Nós temos que influenciar o Criador, nós temos que influenciar os extraterrestres que atuam ainda sob o comando dele, nós temos que influenciar esses espíritos das trevas que estão ainda atuando, menos, mas ainda atuam na Terra, e nós temos que ajudar os nossos familiares e amigos também a se espiritualizarem o máximo que puderem. É um trabalho titânico, gente, gigantesco. Se espiritualizar não é um estalar de dedos. É uma ação contínua, permanente. Por isso que Jesus fala, olha, só os que perseverarem até o fim que salvarão. É uma insistência. Você tem que insistir no bem, não pode vacilar. Né? Aí é que a gente faz o bem de acordo com as nossas possibilidades. Ninguém faz um bem perfeito, completo. A gente faz o que pode. Tem as nossas imperfeições, nossas paixões, nossas necessidades, nossas carências, mas se a gente mantiver, bom, o que eu posso fazer de bom com isso? E faz, maravilha. A gente leva adiante o trabalho da espiritualidade. Tem um detalhe, a espiritualidade só pode atuar por meio dos encarnados, gente. Eles não atuam diretamente no astral. Essa época passou. Não dá mais. Só há possibilidade de atuar através da matéria física, através dos seres encarnados. Por isso que o nosso papel é importante, cada encarnação é muito importante. Cada um de nós tem que dar o melhor de si no campo da espiritualidade. E isso não é difícil, gente. Isso é fácil. Algumas horas por semana, algumas no trabalho, na família, no coisa, ter palavras gentis, palavras educadas. A palavra vale muito, né? A cortesia, a generosidade, a delicadeza. Isso é muito importante. Né? Tem pessoas que não entendem assim, né? Mas esse é o trabalho da espiritualidade. Nós sermos cativantes, sermos criaturas gentis, criaturas que inspiram confiança, criaturas que, em nos ouvindo, acreditem naquilo que ouvem, porque há coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. É isso que é ser espiritualizado, é ser coerente. Não é religioso. O religioso é a hipocrisia. Você fala uma coisa e faz outra. Né? Você vai na igreja, vai no centro espírita, vai onde for, é uma coisa. Saiu, é outra pessoa. Agora, quando a pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, em quaisquer condições, ela é coerente entre as virtudes na qual ela investe e acredita e aquilo que ela faz como pessoa, aí essa coerência é que significa a espiritualização da pessoa. Você alinha aquilo que o seu espírito trouxe da espiritualidade com aquilo que o seu corpo faz. Muitas vezes em desobediência ao Criador, mas faz. Né? É forte o assunto. Obrigado, Narras. Nós temos muitas perguntas hoje para o pessoal da live. Caso não dê tempo, nós respondemos todas. As suas perguntas serão respondidas em um outro tempo. Mas vamos dar mais uma continuidade com mais algumas perguntas. Aqui eu tenho uma do Paulo Fernandes. Ele pergunta como sair da roda da reencarnação e vencer a morte. Bom, a ciência humana está trabalhando nessa direção, no sentido de aperfeiçoar a medicina, no sentido de criar seres biológicos perfeitos que não são suscetíveis a doenças, robôs biológicos.
talvez até a gente via reencarnar nesses robôs biológicos, tem a possibilidade de a gente viver num espaço sideral onde você não envelhece, né? Quer dizer, o foco da ciência humana é a busca pela imortalidade. A gente vai progredindo nesse campo, a gente vivia menos, já vivemos mais, agora as expectativas vão sempre aumentando, né? Mas é coisa para 200, 300 anos, próximas encarnações nossas, provavelmente nós já vamos viver mais tempo, né? Em vez de vir, nascer e ficar aqui 70, 80 anos, sei lá, fica 100 anos, 200 anos, então serão reencarnações melhores. O que a gente não pode é ter medo da morte e nem medo de reencarnar. Porque com muita probabilidade, com 90 ou mais por cento de probabilidade, os corpos nos quais nós iremos encarnar serão geneticamente melhores e mais perfeitos do que os nossos de hoje. Então, se nós conhecemos os nossos defeitos, as nossas doenças, as nossas dificuldades fisiológicas desse corpo que nós estamos usando, o benefício da morte é muito grande no sentido de que nós vamos ter outra roupagem lá na frente, muito melhor equipada, muito mais durável. Então ninguém tem que temer a morte. A morte, como diz o nosso amigo lá, é uma piada, né? É uma passagem. Não faz mal nenhum para ninguém, não dói. O que a gente precisa perder é o medo da morte, porque esse medo da morte foi imposto pelo Criador, né? Para nos submeter, para que a gente tenha medo. Olha, ou me obedece ou morre, então você pega medo da morte. A espiritualidade não diz isso. A espiritualidade diz, olha, a vida espiritual é melhor do que a vida física, não tema. Só faça o bem para merecê-la. Aí você, quando faz o bem, tem a consciência tranquila, você morre em paz. Aí vai para a espiritualidade, programa uma outra encarnação, aí vem numa família melhor, em condições melhores, com outras injunções, para você trabalhar mais. Quem se aprova num grau da escola espiritual, quando vem na próxima reencarnação, vai para um outro nível da escola, né? Então, a espiritualização também se gradua. Então, se agora nós fizemos um capítulo da iniciação espiritual, que é o conhecimento, e talvez até um pouquinho de prática, a próxima encarnação nós vamos praticar mais e conhecer mais. Nas outras, futuras, assim vai. Nós temos milênios sem fim pela frente. Não precisa ter pressa. Só precisa persistir no bem. Então vamos estar juntos, gente, muitos séculos ainda. Ninguém pense que vai sair da terra correndo e já vai para o céu. Essa noção da igreja, ela é falsa, que é do Javé. Não existe céu, não existe inferno. O Papa acabou de falar isso, né? Isso é criação nossa. Nós vamos para onde os nossos afins vão. As nossas famílias espirituais nos acolhem e nós organizamos com elas as futuras reencarnações. Estamos juntos, sempre, né? Uma vez vem como marido, mulher, outra vez como filho, outra vez vem como parente, só não vem como cunhado, mas vem, para não ficar com raiva. Mas vai indo. É assim que funciona. Agora, é bobagem temer a morte. Que a gente tem que estar em paz com a consciência. Olha, eu fiz o melhor que eu pude. Pronto. Dorme em paz. Nenhuma criatura espiritualizada tem medo da morte. Que eu saiba. Desculpe, Helena. Eu que peço desculpas, pensei que você tinha encerrado a sua fala, aí já estava entrando aqui. Então, a gente vai começar a ir para os finais, então eu vou fazer a última pergunta, só que eu peguei uma pergunta aqui que é mais para você mesmo, que é da Hélida Emerêncio. Ela fala assim, professor Alfredo Narras, você já veio no Rio de Janeiro, em Niterói?
Eu conheço o senhor. Como palestrante, não. Não, não, nunca fui. Eu conheço o Rio, Niterói, já passei como turista, passeando, mas não como palestrante, não. Eu fiz muitas palestras no estado de São Paulo e em alguns outros estados do norte também. Até no exterior já fiz. Gozado no Rio de Janeiro, não. Nunca falei, não. Nem lá, nem em Niterói. E ela fala assim: que bom estar ouvindo o meu mestre. Deve ser de outras encarnações. Eu não sou mestre de coisa nenhuma. O pouco que eu sei, eu aprendi, acho que nessa vida, viu? Ela Foi um diz que esforço. ela Uhum. diz que já ouve o professor Narras na Rádio Atlan. Ah, isso sim. Na Rádio Atlas, claro. Na Rádio Atlas tem um programa lá, é a rádio que nós fundamos junto com o Elan, uma turminha, e a Rádio Atlas ela tem. Aliás, Helena, eu queria permissão sua para que as nossas conversas aqui pudessem ser divulgadas pela Rádio Atlas, se é que Tem você toda a permite. permissão, tem toda a permissão. Então, Eu tentei deixar bonito editando os vídeos, mas como eu não tenho um computador suficiente para fazer isso, fica bastante complicado. Se você quiser colocar assim mesmo, do jeito que está saindo, com todas uhum. Eu vou pedir para o as... Pereira, que é o mestre da rádio, para ele. A rádio funciona lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A sede dela é lá. Então eu tenho que mandar o áudio para lá, para que ele coloque no horário da programação minha, que é quarta-feira, às 20 horas. Eu vou procurar o link para colocar na descrição, link da Rádio Atlan. Maravilha. Bom, então, Narras, aí você Por hoje quer é fazer só. suas colocações finais? Quer contar alguma coisa? Fique bem à vontade. Não, só agradecer, né, Helena? Eu acho que esse trabalho é tão gostoso de fazer, a gente sente a vibração boa dos amigos, o apoio espiritual. Eu acho que está sendo um trabalho extremamente gratificante. Eu fico honrado, é um privilégio poder fazer esse trabalho junto com os amigos. Eu só tenho que agradecer o pessoal da live, as perguntas, o interesse, enfim, eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado de coração a Certo. todos. Diego, eu vou colocar o link na descrição do vídeo no YouTube, ok? O link da Rádio Atlan. Então, eu vou dar aqui o espaço para o Ronaldo, Paulo, Antônio fazerem as colocações, os agradecimentos ao Narras. Fiquem à vontade. Gratidão, Nels, muita gratidão. Muitíssimo obrigado. Por Antônio, mais eu é uma que dose, agradeço. por mais uma Você, dose da pílula vermelha. olha, eu fico muito honrado com a sua presença aí nos Estados Unidos, nos ajudando, você disponibilizar aí do seu tempo nesse país fantástico para nos ajudar aqui. É só gratidão, viu, Antônio? Obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado mesmo. É muito valioso para todos nós. Ronaldo, quer fazer suas colocações e agradecimentos? Ronaldo, não estamos te ouvindo? Não está funcionando. Ah, não está funcionando. Fale agora. Ok? Não está funcionando. Paulo, você quer fazer suas colocações, seus agradecimentos ao Narras?
Bom, telefone. eu acho que está com dificuldade também, né? Eu vou ler aqui a Hélida Emerêncio. Ela disse assim, deixa eu ver, tá aqui no fim. Ai, meu Deus do céu, e agora para achar? Será que o Alfredo Narras nunca veio na Fraternitas Rosacruciana Sim, antiga? Ah, então deve ser já daí que foi. ela te conhece. Sim, mas eu fui em Curitiba e fui na maçonaria também, na maçonaria aqui de Alphaville. Eu tive algumas entidades aí, sim, isso sim, falando sobre Javé. Triste, muito complicado. Bom, eu agradeço profundamente, Narras, pelo tempo que você disponibiliza aí para todos nós, e a gente aprende muito com tudo que você passa para a gente, vai abrindo a nossa mente, vai nos mostrando assim várias perspectivas de enxergar. É o mundo, a vida, tudo, né? Gratidão profunda, Alfredo Narras. Gratidão profunda também, Antônio Chagas, que dá uma forçona aí pra gente. Gratidão profunda, Paulo, Ronaldo. Continuem sempre aqui com a gente. Gratidão todo o pessoal da live. Gratidão pela participação.